Para algumas pessoas, Jerusalém não é Jerusalém. Israel também não é literal, é metáfora para a igreja. No final das contas, a igreja substituiu Israel no plano de Deus. Bom, alguns usam esses argumentos para dizer que não existe um reino literal milenar de Jesus a partir de Israel, profetizado pelos profetas em dezenas de textos no Antigo Testamento e confirmados até mesmo por Jesus em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, como eu já mencionei em outros vídeos. Hoje eu vou expor para você um capítulo por vez. Nós vamos ter uma série de vídeos agora, a partir desse vídeo, onde eu vou expor todos os textos, os capítulos que eu mencionei nos vídeos passados, eu vou expor detalhadamente, para nós observarmos de fato o que o texto está dizendo, e não o que ele quis dizer, e não argumentar, tentar criar um malabarismo para dizer que não existe um reino literal. Então, a partir de agora, nós vamos analisar cuidadosamente, calmamente, cada detalhe dos textos bíblicos que profetizam um reino literal de Jesus milenar a partir de Israel. Hoje nós vamos começar com Isaías, então fica até o final do vídeo para que você entenda melhor esse assunto. Vamos lá então, o nosso primeiro texto, ele é até um tanto quanto fácil de se entender, porque ele é muito claro. Então a gente vai começar com Isaías capítulo 2, a partir do versículo 1. O texto já começa assim: Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Eu quero primeiro parar nesse versículo 1 aqui, porque algumas pessoas, na tentativa, como eu já disse, de suavizar o assunto, de dizer que não é literal, vão ter um sério problema com esses textos, porque o texto usa o tempo inteiro Jerusalém e Israel como uma forma de dizer a geografia de onde aquilo está acontecendo. Então o texto está dizendo o seguinte: olha, o profeta teve uma visão a respeito de Judá e de Jerusalém. Qual que é a visão do profeta? Porque eu posso, talvez alguns vão dizer que não, mas Judá e Jerusalém não é literalmente isso aí, não é bem isso. Aí eu já acho muito complicado tentar dizer que isso aqui não é literal. Então a gente vai continuar caminhando em cima disso e você vai me ver várias vezes ao longo do vídeo, ao longo dos vídeos sobre esse assunto, sempre tentando mencionar, levantando essa pauta, né, de que isso aqui é literal. Por quê? Porque existe uma teologia muito conhecida, muito até aceita no Brasil, de que não existe reino literal para Israel profetizado na Bíblia e que isso é espiritual, isso já está acontecendo. E eu particularmente não só não gosto disso, eu me preocupo com isso, porque isso gera um problema muito sério na expectativa da igreja para o retorno de Jesus e com aquilo que de fato é importante relacionado à escatologia. Isso, na minha opinião, nos torna presunçosos a respeito de Israel, como Paulo diz para nós não sermos, lá em Romanos capítulo 11. Mas como o vídeo de hoje não é necessariamente sobre Israel, mas sobre o reino a partir de Israel, eu quero começar com essa profecia de Isaías, e eu preciso fazer esse adendo de novo. Isaías capítulo 2 começa dizendo: Foi isso que o profeta viu a respeito de Judá e de Jerusalém. O que foi que ele viu? Ele viu o seguinte, verso 2: Nos últimos dias o monte do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. O texto está deixando muito claro uma coisa aqui: geografia. Existe uma geografia do retorno de Jesus e uma geografia aonde os povos irão para receber a orientação de Deus. É isso que o texto está dizendo. Diante disso aqui, eu faço uma pergunta: isso já aconteceu? Quando isso aconteceu? Se isso não aconteceu, em nenhum momento da história, eu presumo que o texto é profético. Eu presumo que nós deveríamos esperar isso aqui, porque isso aqui não aconteceu ainda. Em nenhum momento da história, nós fomos ao monte do Senhor, que, segundo o texto, está em Jerusalém, para receber orientação, para receber a palavra do Senhor. Aí vem, né, alguns podem tentar espiritualizar isso. Não, isso não é literal, isso não é espiritual. É muito difícil trabalhar com o que o texto não está dizendo, porque isso aqui é o que o texto está dizendo. Então, eu vou sempre mencionar isso porque nós precisamos trabalhar com o que o texto está dizendo e não com, talvez, o que o texto quis dizer. Então, aqui você vai começando a entender isso. A partir do verso 4, ele vai comunicar uma realidade incrível a partir desse monte do Senhor. Ele diz assim: Ele julgará entre as nações e resolverá as contendas de muitos povos. Bom, isso aqui Jesus não fez ainda. Né, de forma literal, Jesus não fez ainda. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Eles jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Bom, de novo eu volto com a pergunta: isso já aconteceu? Em que momento da história isso aconteceu?
onde o Senhor vai estar orientando as nações, e por causa dessa orientação do Senhor, as guerras vão cessar, nenhuma nação vai pegar em arma para atacar outra nação. Bom, isso aqui ainda não aconteceu, o texto é profético. E lembrando de novo, isso aqui é do que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e Jerusalém. Que de Sião virá a lei do Senhor, de Jerusalém virá a palavra do Senhor, que as nações subirão a esse monte do Senhor que está em Jerusalém, que elas serão orientadas pelo Senhor, e por causa dessa orientação não vai haver mais guerras. Existe um reino literal de Jesus chegando, profetizado, e a geografia desse reino é Israel, é Jerusalém. Então o capítulo inteiro vai falar sobre isso. É claro que se eu for ler então aqui o capítulo inteiro, a gente vai ter meia hora, 40 minutos de vídeo. Então eu vou reservar esse vídeo para esses primeiros versículos aqui. Eu te aconselho a ler você mesmo o capítulo 1 de Isaías, o capítulo 2, e aí posteriormente o 11, o 65, que nós vamos fazer vídeos específicos sobre esses capítulos também. Mas hoje eu quis reservar esses primeiros capítulos aqui para te mostrar uma coisa. Isaías teve uma visão sobre Judá e Jerusalém. Essa visão mostra para ele que nos últimos dias o monte do Senhor será elevado, as nações correrão para o Senhor, as nações serão orientadas pelo Senhor. O resultado disso é que as guerras cessarão, é que os conflitos dos povos cessarão, porque eles vão estar sendo orientados pelo Senhor. Diante disso aqui, a minha pergunta é, isso já aconteceu? É óbvio que não, isso não aconteceu. Então isso aqui é profético, isso ainda vai acontecer. E aonde que isso vai acontecer? Qual é a geografia do texto? Jerusalém, Israel. Então isso me dá uma margem já muito clara, simplesmente para eu esperar que exista um governo de Jesus a partir de Israel. É por isso que os discípulos perguntaram em Atos 1, 6 e 7, quando que era que o reino seria restaurado a Israel? Porque os discípulos leram Isaías, os discípulos sabiam do que tinha sido profetizado. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar nesses versículos aqui, porque isso aqui também já é muito claro. Como eu disse, a minha intenção em cada vídeo desse vai ser te mostrar o que a Bíblia diz, não o que a Bíblia talvez quis dizer. Então, o texto está muito claro. Próximos vídeos, nós vamos abordar outros capítulos ainda mais claros do que esse daqui, a respeito desse reino literal que a gente está esperando. Espero que você tenha entendido o texto, medita nele aí, lê o contexto, vai ler o resto do texto também, mas lê você mesmo, você vai continuar sendo reforçado nessa ideia de que existe um reino literal de Jesus a partir de Jerusalém, porque lá é a geografia do retorno de Jesus também. Espero que você tenha entendido. Deus abençoe tua vida. Até o próximo vídeo.